E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou trazer o review da Nikon D850. Eu estou usando essa câmera há bem menos tempo do que eu uso a 80D, então só são alguns meses, mas já tenho uma boa ideia do que é bom e do que é ruim nessa câmera aqui. E começar com as estatísticas dessa câmera. Essa câmera tem um sensor full frame de 45 megapixels, que faz 7 fps e 9 fps se você tiver com um grip com a bateria. Ela grava 1080p a 120 fps e 4K até 30 fps. Então o 4K dela fica bem limpo, mas ela não chega a fazer o slow motion. Então, no caso, ela não faz 60 fps e nem 120 fps. Essa câmera tem 2 cartões de memória, então você tem aí redundância caso você queira gravar as mesmas fotos em cada cartão, mas um cartão é mais lento que o outro. Então você tem um cartão SD e um XQD ou Compact Flash, que você pode usar tanto um quanto o outro. Mas um é mais rápido que o outro, então você normalmente não vai conseguir a mesma velocidade de gravação, a não ser que você esteja gravando, por exemplo, JPEGs apenas. Mas se você estiver fotografando em RAW, você não vai conseguir a mesma velocidade, então você vai ter que esperar um pouco o buffer esvaziar, caso você queira fotografar segurando o dedo sem parar. Aqui eu não recomendo com essa câmera, porque 45 megapixels, qualquer vibração, qualquer erro na sua configuração antes de tirar foto, vai sair na sua imagem. Então a gente está acostumado normalmente a fotografar com câmeras com sensor menor e com menos megapixels, como por exemplo eu estou acostumado com 80D, que é um sensor crop de 24 megapixels, mas quando a gente vai para algo como full frame 45 megapixels, qualquer erro que você cometer vai aparecer na sua imagem. Então, para você tirar o máximo de proveito dessa câmera aqui, desse sensor, você tem que ter muito cuidado com a sua técnica. Então, se você vacilar na velocidade de obturador, se você tremer, se você não tiver com sensor limpo, lente limpa, isso tudo vai ser refletido na sua imagem, você vai observar todos esses defeitos na sua imagem. Então, esse sensor com uma qualidade de 45 megapixels full frame é uma câmera que é muito utilizada para retratistas e paisagens, por exemplo. Então você consegue fazer prints gigantescos e você tem muito detalhe nas fotos. Então quem faz fotografia de moda, retratos, paisagens também consegue aproveitar bastante dessa câmera aqui. E ela tem um corpo feito para tomar porrada, então não adianta, é um corpo todo de metal, de magnésio, feita para você levar ela e tomar chuva, poeira, variação de temperatura. É uma câmera que vai aguentar bem qualquer tipo de cenário. E se você quiser e tiver com um grip, você vai chegar aí, como eu falei, a 9 fps. E com 9 fps você já consegue fotografar alguns esportes e vida animal em alguns momentos. Claro, você não vai conseguir fotografar pássaros em voo, mas você consegue aí uma qualidade muito boa para a vida animal também, fotografando a 9 fps. E o peso dessa câmera aqui é aproximadamente 1 kg, então use a alça, porque você não vai conseguir ficar trabalhando com ela sempre na mão. A 80D é muito mais leve do que essa câmera, até porque é uma câmera bem mais simples, de plástico. Essa câmera aqui é feita para tomar porrada, a 80D não é feita para tomar porrada. Essa aqui tem resistência para chuva, poeira, coisa que a 80D não tem. Então a Nikon tem uns controles bem diferentes, então demora um pouco para você acostumar com os comandos. Então o botão de ISO, botão de compensação de exposição são um pouquinho diferentes, obturador e velocidade também são um pouco diferentes. A Canon tem as configurações que eu gosto mais, então eu estou mais já habituado e eu também gosto mais da posição dos comandos, então elas estão sempre mais perto para mim. Então em termos de ergonomia é questão de gosto. Todo mundo sabe que a Sony é a mesma coisa que você pegar um tijolo e estar fotografando. A Canon e a Nikon já tem uma filosofia bem mais ergonômica, é tudo mais arredondado, então as formas se moldam mais ao contorno do corpo, então eles trabalham bastante para ter esse tipo de ergonomia de qualidade, e a posição dos controles também é muito mais fluida, né? É um sistema muito bom, a ergonomia é excelente, claro, o peso você vai sentir, você sente o peso dessa câmera, não é algo que você vai estar fotografando sempre na mão, né? Como muita gente faz fotografia de rua, por exemplo, você está sempre com a câmera na mão. Aqui é uma câmera que provavelmente você vai usar em um estúdio ou você vai estar usando em um tripé, na maioria das vezes. Pela quantidade de megapixels e pela delicadeza que você tem que ter com o seu trabalho e o cuidado também com a parte técnica, não é uma câmera que você vai estar que nem um louco na rua fotografando. É possível, mas não é o que você vai aguentar estar trabalhando sempre com essa câmera na mão. Então, falando em Dynamic Range, essa câmera que tem mais de 13 stops de Dynamic Range, então é absurdo a quantidade de variação de sombra e luzes altas que você consegue captar em cada imagem, e você ainda consegue puxar
até 4 stops nas sombras. Então você consegue aí imagens com muito detalhe, tanto nas sombras quanto nas luzes altas, que são os highlights. Então isso é uma característica muito boa dessa câmera, então por isso que muita gente usa para fazer fotos de paisagens. O ISO nativo dessa câmera aqui é 64, então é um ISO bem baixo, então você vai ter imagens muito limpas, e se você puxar você consegue até ISO 32, o que para a maioria de nós mortais isso é inimaginável. Então você consegue imagens muito limpas. Por isso que é muito importante que você acerte bem a sua técnica. A técnica, quando você usa uma câmera desse calibre aqui, é extremamente importante. E só uma nota que é importante deixar claro que no ISO 32 você perde um pouquinho de contraste, né, mas você tem uma imagem mais limpa. Então é uma coisa que você tem que considerar que, claro, no contraste você consegue trabalhar depois na pós-produção. E você pode usar também uma exposição mais longa, e que dependendo do que você quer, você ter uma exposição mais longa é muito melhor do que você ter um ISO um pouco mais alto. Uma coisa boa e ruim dessa câmera é que ela tem uma tela articulada, mas não uma tela articulada como a que a Canon traz, que você consegue se ver, né, no caso. Claro que ninguém vai fazer vlog com essa câmera aqui, ela é muito pesada, tanto que é um ponto negativo, é uma câmera extremamente pesada, porque é uma câmera feita para durar, é uma câmera feita para você tratar como profissional. Mas a tela articulada, ela tem esse movimento aqui, então não é um movimento muito com bastante amplitude, mas você consegue colocar ela no alto da cabeça e olhar por baixo, você consegue ela colocar um pouco mais embaixo e olhar a sua imagem, você ver o que você está fazendo. Ela também tem as guias, então, de horizonte e level, então você não vai se perder na sua imagem. Para profissionais, essa câmera também é excelente. Você tem o joystick aqui que ajuda você a selecionar os pontos de foco. Ela tem um sistema de foco da D5, que é um sistema muito bom de foco. Então é um foco rápido e preciso. E também tem o 3D tracking para você captar, por exemplo, faces, né? Então, se você quiser fotografar e estiver fotografando pessoas, você tem como ativar no menu e ele já consegue focar exatamente quando observar um rosto, ela já vai detectar e vai focar exatamente naquele ponto para você. Os botões de trás têm iluminação e são botões grandes de fácil aperto. Então, você tiver uma situação que você não está observando e olhando para a câmera, pouca luz, você consegue saber facilmente qual a posição de cada botão. Uma coisa que eu não gosto é que eles têm o mesmo tamanho. Então, a Canon, às vezes, eles têm um desenho um pouco diferente, um tamanho um pouco diferente, uma textura um pouco diferente, então você consegue sentir qual botão você está tocando. Aqui, todos os de trás têm o mesmo tamanho, então você acaba que tem que decorar a posição, mas você não vai conseguir identificar qual que você está apertando realmente. Então é questão só de uso mesmo que você vai pegando a manha. Uma coisa que essa câmera não tem e que alguns fotógrafos sentem falta é um flash embutido, mas eles removeram o flash embutido dessa câmera, então para aumentar o tamanho do viewfinder. Então um dos maiores viewfinders que tem, se não me engano, o maior viewfinder que tem em todas as DSLR. Então, se você quiser usar um flash, você vai ter que usar o hot fuel aqui e colocar um disparador ou um flash externo, né? Ela não tem flash interno, que no caso da 80D que eu estou usando para gravar agora, você pode usar esse flash interno para disparar outros flashes. Então aqui você vai ter que adquirir um flash externo ou um disparador de flash. Então você vai ter que ligar diretamente aqui. Uma coisa legal nessa câmera é que você consegue usar o Live View. E o que eu usei bastante o Live View é justamente para você fazer foto com HDR. Essa câmera faz HDR, mas ela não faz o alinhamento. Então você vai ter que usar um tripé para fazer HDR, porque ela não vai fazer o alinhamento interno. Algumas câmeras já fazem o alinhamento interno na própria câmera. Essa daqui faz o HDR em aproximadamente 2 segundos, mas ela não faz o alinhamento. Então, se você está fazendo um HDR, por exemplo, você está usando o tripé e você quer focar e ser preciso, você tem que usar o Live View, porque você não vai conseguir, só pelo Viewfinder, colocar o foco precisamente onde você quer. Então, é muito importante usar o Live View para você conseguir focar. E como são 45 megapixels, é muito importante que você foque precisamente, porque senão você vai estragar suas fotos se o foco estiver fora. E para finalizar, é muito importante deixar claro o workflow. Como são 45 megapixels, é muito importante que você deixe seus JPEGs bem configurados, porque assim você não vai ter que estar toda hora mexendo em arquivo em RAW. Então, se você configurar bem os seus arquivos, a maioria dos seus JPEGs já vai sair perfeito, você não vai precisar fazer ajuste nenhum. Então é muito importante você conhecer e fazer bem os ajustes bem finos, porque assim já sai o seu JPEG do jeito que você quer. E você usa o RAW apenas quando você estiver fazendo algo mais artístico, quando você estiver fazendo uma paisagem, você precisa trabalhar mais aquelas sombras, caso você esteja querendo um look específico.
mas a maioria do trabalho, do workflow, se você conseguir acertar exatamente todas as características que você quer no JPEG, o JPEG vai sair perfeito e você não vai precisar estar movendo arquivos gigantescos no computador, gastando mídia adoidado, porque isso aqui vai comer mídia. Não queiram saber quanto de mídia vai em cada arquivo aqui, é algo gigantesco. Mas eu vou colocar aqui embaixo, acho importante colocar a quantidade que vai em um JPEG mais RAW. Então esse foi o review da D850. Eu ainda vou continuar fotografando com essa câmera. Claro que eu tenho muito que aprender ainda a lidar com esse sistema, mas acho que dá para ter uma ideia para quem está interessado em comprar ou adquirir essa câmera e mudar de sistema, talvez, já dá para você ter uma ideia do que ela entrega. E vocês viram as imagens que eu coloquei no vídeo, a qualidade de fotos que essa câmera captura. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, sugestão é só colocar aqui embaixo e até o próximo vídeo.